Polícia Federal espera a apresentação do ex-ministro José Dirceu. Prazo terminou às 4 horas da tarde. TST determina que a Avianca deve manter 60% das operações durante a greve. Mulher sofre aborto após ser ameaçada por grupo de indígenas com flechas. FUNAI é condenada a pagar a indenização. A juíza federal Maria Elisa Andrade citou jurisprudência do próprio tribunal de que a FUNAI responde civilmente pelos danos causados por grupos indígenas a terceiros, mesmo sem a participação de qualquer servidor da instituição no ato. As ações pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante os últimos 15 anos, a abordagem feita pela PRF a motoristas possibilitou o resgate de mais de 4.500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nas rodovias brasileiras. E o presidente do Supremo visita a Justiça do Amapá. O importante é que haja agora um novo pacto federativo, é o que nós estamos dizendo, e dialogando com o Executivo Federal e os executivos estaduais e com o Congresso Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Terminou às 4 da tarde o prazo determinado pela Justiça Federal para que o ex-ministro José Dirceu se apresentasse à Polícia Federal em Curitiba. A prisão dele foi determinada após o TRF-4 em Porto Alegre negar os últimos embargos no tribunal. A repórter Gisele Loureiro, ao vivo, tem os detalhes. Ô Gisele, boa noite. José Dirceu já se entregou? Ainda não. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Muito boa noite a todos. Mas a previsão é que o ex-ministro José Dirceu se apresente ainda hoje na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Por enquanto, ele não é considerado foragido. A nossa equipe tentou contato com a defesa dele, mas não teve retorno. Essa é a segunda condenação do ex-ministro na Lava Jato. Ele foi condenado em 2017 pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva pelo recebimento de propina em um contrato com a empresa Apolo Tubulares para o fornecimento de tubos para a Petrobras entre 2009 e 2012. A defesa chegou a pedir a prescrição desses crimes, mas, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o recurso. A pena de Dirceu é de 8 anos e 10 meses de prisão. Érica, William. Obrigada, Gisele. Luiz Felipe Manweiler, acusado pelo Ministério Público do Paraná de ter assassinado a mulher dele, a advogada Tatiana Spitzner, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. A decisão foi dada em sentença de pronúncia nesta sexta-feira. Na mesma decisão, a juíza Paola Gonçalves Mancini de Lima, da comarca de Guarapuava, na região central do Paraná, absolveu o réu do crime de cárcere privado e determinou que a prisão preventiva dele seja mantida. Luiz Felipe Manweiler foi acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia mecânica, dificultar a defesa da vítima, além de feminicídio. Ainda conforme a denúncia, o réu cometeu fraude processual. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia determinado à companhia Docas o pagamento do IPTU relativo ao Porto de Santos. O ministro observou que a empresa tem direito à imunidade tributária recíproca, pois sua atividade, a exploração de porto, caracteriza-se como serviço público. No caso, o município de Santos ajuizou a ação exigindo o pagamento de IPTU relativo ao porto instalado em terreno da União. O TJ entendeu que o pagamento deveria ser feito. Em sua decisão, o ministro Luiz Fux destacou que a situação difere de decisão anterior do STF e cassou a decisão. A empresa Avianca deve manter 60% das operações durante a greve. A determinação é do Tribunal Superior do Trabalho e vale para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, em Brasília e Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador. A decisão foi tomada pela ministra do TST, Dora Maria da Costa, em ação cautelar preparatória do dissídio coletivo. A ação foi ajuizada pela empresa após os tripulantes anunciarem paralisação das atividades a partir das 6 horas da manhã de hoje, por tempo indeterminado. Os motivos da greve seriam os atrasos para os pagamentos das verbas trabalhistas e descumprimento de compromissos firmados pela empresa.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o arquivamento da investigação sobre o militar do Exército que foi preso pela PM em 2016, depois de ter se infiltrado em movimentos sociais contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o então presidente Michel Temer. O major William Pina Botelho foi detido antes de uma ação da Polícia Militar em um protesto na Avenida Paulista, no dia 4 de setembro de 2016. Na ocasião, segundo o processo, o major teria atuado de maneira infiltrada usando redes sociais para falar com jovens que participariam do ato. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, terá que pagar indenização por danos morais a uma mulher que estava grávida de 3 meses. Ela sofreu um aborto após ser ameaçada com flechas quando um grupo indígena invadiu a fazenda onde ela morava com a família no interior da Bahia. A decisão de manter essa condenação é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A FUNAI recorreu ao TRF da Primeira Região alegando que não teria responsabilidade por atos praticados pelos indígenas, já que a Constituição de 88 alterou a relação entre o Estado e as comunidades indígenas, que têm capacidade civil e postulatória. Mas, ao analisar o recurso, a juíza federal Maria Elisa Andrade citou jurisprudência do próprio tribunal de que a FUNAI responde civilmente pelos danos causados por grupos indígenas a terceiros, mesmo sem a participação de qualquer servidor da instituição no ato. A quinta turma acompanhou o voto da relatora, mantendo a indenização por danos morais à gestante que perdeu o bebê durante a manifestação dos índios. Ela vai receber R$40 mil. O presidente do STF e do CNJ visitou hoje no Amapá tribunais e o Ministério Público. O estado é o primeiro da região norte a receber a visita institucional do ministro Dias Toffoli. Durante a agenda no Amapá, o ministro Dias Toffoli se reuniu com magistrados, procuradores e outras autoridades. A visita tem como objetivo ampliar a integração do Poder Judiciário no país. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça tratou da implementação de projetos do CNJ e de mecanismos para informatizar os tribunais locais. Ele ressaltou a importância de se construir um novo pacto federativo com a participação de todos os poderes. Os estados têm obtido no Supremo Tribunal Federal todas aquelas decisões necessárias para a manutenção do seu funcionamento. Muitas vezes há uma glosa do Estado em relação a algum tipo de contrato, mas o Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, quando demandado, tem sempre tido um bom retorno para manter os estados em bom funcionamento. O importante é que haja agora um novo pacto federativo, é o que nós estamos dizendo, e dialogando com o Executivo Federal e os executivos estaduais e com o Congresso Nacional. E ainda no Amapá, o ministro Dias Toffoli conferiu como está a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Penal unificado no Tribunal de Justiça do Estado. Com esse cálculo automático, com essas ferramentas que alertam 30 dias antes que o benefício vai surgir ou que a pena será cumprida, evidentemente que isso torna exatamente aquele processo de uma maneira mais efetiva, mais eficaz. E, por outro lado, o ser humano, todo ser humano, mesmo aquele que foi condenado, mesmo aquele que cometeu um ilícito, ele é um ser humano. E o Estado tem que cumprir com ele a sua obrigação, ou seja, de apená-lo, de executar uma pena dentro do limite que ela foi estabelecida. E ainda nesta edição, as ações pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os principais pontos são postos de combustível, pontos de alimentação dentro desses postos de combustível, bares. 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Órgãos e entidades em todo o país fazem ações para sensibilizar e informar a sociedade sobre a importância de prevenir e combater esse crime. Nas rodovias do país, a Polícia Rodoviária Federal está atenta a um crime que rouba a inocência de crianças e adolescentes: o abuso e a exploração sexual infantil. De acordo com o último levantamento da PRF, as estradas federais brasileiras têm quase 2.500 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os principais pontos são postos de combustível, pontos de alimentação dentro desses postos de combustível,
bares, mas a gente não pode deixar de verificar os demais pontos existentes nas rodovias. O Ceará foi o estado que apresentou o maior número de pontos críticos nas rodovias federais pela Polícia Rodoviária Federal, mas temos estados que se destacam também, como o Pará, Paraná, Minas Gerais, mas, mais uma vez, a gente não deve desconsiderar os demais estados nessa problemática. Essa semana, uma menina de 12 anos foi encontrada por policiais na BR-116 em Curitiba. Ela contou que fugiu de casa e pediu proteção aos agentes rodoviários. Durante os últimos 15 anos, a abordagem feita pela PRF a motoristas possibilitou o resgate de mais de 4.500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nas rodovias brasileiras. Quando a polícia identifica vestígios de abuso e exploração sexual contra menores, aciona o Conselho Tutelar para que medidas protetivas sejam adotadas. O Conselho Tutelar ele é o órgão encarregado de cuidar permanentemente do bem-estar das crianças e dos adolescentes do país. Então, numa situação como essa, em que há indícios de uma possível violação a esses menores, o Conselho Tutelar tem a obrigação legal e constitucional de se encaminhar ao local onde há esses indícios e fazer a apuração. Em caso de houver flagrante, o membro do Conselho Tutelar, assim como qualquer outra pessoa da sociedade, pode declarar a voz de prisão ao violador e encaminhar os envolvidos a uma delegacia de proteção ao menor correspondente do local. Denúncias de violência contra crianças e adolescentes também podem ser feitas em todo o país por meio do Disque 100, que funciona 24 horas por dia. Mais de 84 mil registros foram feitos de acordo com o último balanço. A Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, entende a importância do dia 18 de maio, data instituída por lei de combate nacional à exploração sexual de crianças. No entanto, o órgão pretende ampliar o período da campanha de enfrentamento da violência contra menores. O Maio Laranja se tornou lei no ano passado em Belo Horizonte, na capital mineira, e também no estado do Pará, como uma lei estadual, onde ampliamos do dia 18 de maio, que já era uma lei nacional, para o mês inteiro. Vimos que aumentar esse tempo seria mais benefícios para a criança e o adolescente, onde os atores que estão envolvidos com o tema da criança poderiam ter mais tempo para elaborar não só políticas, mas elaborar eventos, publicidades, propagandas, ações concretas. O abandono afetivo aliás, de filhos, tem gerado indenizações na Justiça. Um dos casos mais recentes foi decidido pelo Tribunal de Justiça do DF, que condenou um pai ausente a pagar R$50 mil a uma filha. Para a psiquiatra, o abandono afetivo impacta toda uma vida. Tantos anos depois, Valdivino ainda sente o trauma causado pela ausência de um núcleo familiar bem estruturado. Era muito triste, viu? Porque eu via meus amiguinhos todo final de semana sair com os pais. Né? E eu olhava e falava assim, será que eu não tenho pai? Não tenho mãe? Porque ninguém vem me ver, ninguém vem... Eu fui o único, eu tive para adoção umas 4 vezes, ninguém quis. Hoje, aos 48 anos de idade, ele conta que a avó o resgatou de uma família para o qual tinha sido entregue aos 6 meses de vida. Mas ela também não tinha condições de criá-lo. E dos 3 aos 16 anos de idade, ele viveu em um internato. Eu me lembro que no Natal, o pessoal arrumava sempre uma família, né, pra gente passar o Natal, pelo menos em família, né? Cara, eu vou falar pra você, hoje eu tenho 2 filhos, mas eu nunca abandonei eles. Aqui no Distrito Federal, a 8ª Turma Civil do Tribunal de Justiça manteve a condenação a um pai que abandonou a filha por mais de 20 anos. O entendimento é de que o juiz não pode obrigar o pai a amar a filha, mas há o dever do cuidado, uma obrigação civil. Esta advogada especialista em direito de família considera que uma sentença nesse sentido tem um componente mais pedagógico do que de reparação material. A pensão alimentícia ela vem para suprir essas coisas materiais, em tese para coisas materiais. Só que o amor, o abandono afetivo, o amor, o carinho de estar junto, participando da criação da criança, não tem preço. Este médico psiquiatra avalia que os danos causados por uma situação de abandono afetivo podem impactar toda uma vida. A figura paterna e materna, ela tem uma importância assim, fundamental. Por quê? Para todo mamífero,
para todo mamífero, não é só o ser humano, os adultos que cuidam protegem a vida. Se esses adultos faltam, o cérebro entende que eu estou em risco de morrer. No Rio Grande do Sul, uma associada de um plano de saúde garantiu na justiça a cobertura para o tratamento e ressarcimento por danos morais. O Tribunal de Justiça Gaúcho entendeu que a paciente com doença de Crohn, uma inflamação que atinge o sistema digestivo, não foi atendida de forma adequada. A indicação para o início do tratamento com a medicação foi prescrita em julho de 2017, mas a droga só foi disponibilizada à associada por meio da Secretaria de Saúde Estadual 5 meses depois. Na decisão, o colegiado entendeu que a demora no fornecimento do remédio contribuiu para o agravamento dos sintomas e a ansiedade da paciente. A indenização foi fixada em R$10 mil. De acordo com o relator do processo, o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, a prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão à parte demandante, atingindo a sua esfera físico-psíquica. O voto do relator foi acompanhado pela desembargadora Isabel Dias de Almeida e pelo desembargador Jorge André Pereira Gailhard. O decreto de indulto pelo Dia das Mães alcança presas em regime aberto. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma negou o recurso especial em que o Ministério Público de Santa Catarina alegava que o decreto não inclui presas em regime aberto. Era uma tentativa de reverter a decisão que resultou na liberdade de uma ré condenada a 5 anos e 4 meses de reclusão. O decreto assinado em 2017 estabelece uma série de pré-requisitos para a diminuição ou extinção da pena de mulheres que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça. O texto não especifica regimes fechado, semiaberto ou aberto. Na interpretação do relator, ministro Sebastião Reis Júnior, a intenção do legislador foi abarcar todas as mulheres presas no Brasil, incluindo as do regime aberto, como no caso analisado pelo STJ. Os ministros mantiveram a decisão das instâncias ordinárias. Se presas do regime semiaberto já vinham recebendo um indulto, não faria sentido a restrição alegada pelo Ministério Público de Santa Catarina. E no próximo bloco, o período excedente da hora-aula não conta na jornada de professores. Os 10 ou 15 minutos restantes necessitam ser utilizados pelo professor com deslocamento, organização dos alunos. Nas escolas em que a chamada hora-aula corresponde a 45 ou 50 minutos, o tempo restante, 15 ou 10 minutos, não podem ser calculados na jornada semanal dos professores com período de serviço extra-classe. A decisão é do STJ. Dar aulas, corrigir provas, fazer reuniões pedagógicas. Essas são algumas das várias atividades de um professor. E foi por causa dessa quantidade de funções que o Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para que o Estado regularizasse a distribuição da jornada de todos os professores da educação básica no ensino público, de modo que 2/3 da carga horária ficassem com o trabalho em sala, sendo resguardado o mínimo de 1/3 para as atividades complementares de planejamento, estudo e avaliação. O Tribunal de Justiça Fluminense aceitou o pedido e entendeu que incluir na carga de trabalho o período reservado a essas atividades valoriza os profissionais. O Estado recorreu ao STJ, argumentando que os 10 ou 15 minutos que sobram de cada aula poderiam ser somados e utilizados para as atividades extra-classe de maneira contínua ou em períodos apropriados, quando se tratar de reuniões pedagógicas e atividades de planejamento. Mas os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça Estadual. Segundo os magistrados, os 10 ou 15 minutos restantes necessitam ser utilizados pelo professor com deslocamento, organização dos alunos, usar o banheiro e até recuperação do desgaste causado na voz, entre outros aspectos inerentes ao exercício do magistério.
No segundo dia do Seminário Internacional Fake News e Eleições, especialistas falaram sobre o combate às notícias falsas no Brasil e no mundo. O painel que abriu os debates da sexta-feira tratou sobre lei eleitoral e os limites da propaganda. O ex-ministro Raul Jungmann foi o mediador. Este seminário tem um papel que eu diria histórico, importantíssimo, de debater esse tema através daqueles que participam de diversas maneiras na condução desses assuntos. O ex-ministro do TSE, Henrique Neves, ressaltou que a democracia se faz com comunicação. Eu acho que qualquer visão que se faça sobre o assunto, nós temos que pensar principalmente pelo lado do eleitor e o direito dele receber uma informação, de receber uma informação verdadeira. Especialistas em direito, marketing digital e tecnologia abordaram o que são as fake news, como combatê-las e os riscos que elas trazem para a democracia. O que as fake news pretendem dentro dessa questão? Principalmente, não é iludir o eleitor a ponto dele acreditar e votar em um ou outro candidato, mas em asfixiar o debate da democracia. Quando um agressor emite uma fake news, ele está querendo tomar o tempo que aquele candidato teria para falar algo propositivo e ele usar esse tempo de forma equivocada, defendendo-se de uma mentira. Fake news é um problema fragmentado e difuso. Talvez a solução não venha de uma pessoa só, nem de um ângulo só. Por isso que é importante essas reuniões multidisciplinares e todo mundo olhar para o mesmo fenômeno. O segundo painel do seminário abordou o tema eleições e fake news no mundo. O assunto foi mediado pelo membro do Comitê Executivo da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, e assessor especial da presidência da Corte Eleitoral, Rogério Galoro. A Interpol, que tem como uma das suas maiores preocupações os crimes cibernéticos, não tinha nenhum especialista em fake news nem em eleições, e nem em fake news e eleições. Para vocês verem o tamanho desse nosso desafio. O diretor do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Gerardo de Icaza, elogiou a atuação do TSE ao lado da democracia brasileira e explicou como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos analisa o fenômeno das fake news. As autoridades eleitorais têm, às vezes, equipes fracos de 2, 3, 4 pessoas de comunicação que estão combatendo uma equipe de campanha com 50 pessoas. E isso, simplesmente, hoje em dia, não dá certo. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje começar com uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux julgou hoje inviável uma ação do Partido Socialista Brasileiro contra um decreto presidencial de abril do ano passado que incluiu a Eletrobras no programa de desestatização. Na ação, o PSB alegava que para privatizar a estatal seria necessária a autorização do Legislativo. Na decisão, o ministro Fux disse que o decreto é um ato administrativo de planejamento de política pública e ainda que o decreto não determinou a desestatização imediata da Eletrobras nem a tomada de qualquer medida concreta nesse sentido. Somente autorizou aí a realização de estudos sobre essa possibilidade. E ainda no STF, o ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido da defesa do ex-prefeito de Viradouro, município paulista, Maicon Lopes Fernandes. A defesa pedia que o crime de lavagem de dinheiro, que o político foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses, fosse aí declarado prescrito. E ainda que o regime da pena dele fosse mudado do semiaberto para o aberto. O ministro Lewandowski afirmou que a lavagem de capitais e da forma como o ex-prefeito fazia e durou aí de 2003 a 2007 torna esse crime de natureza permanente. E olha só, o Ministério Público Federal em Divinópolis, Minas Gerais, denunciou o ex-prefeito de Itaúna, Eugênio Pinto, pelo crime de dispensa indevida de licitação.
De acordo com a denúncia, a prefeitura era utilizada como meio de captação de verbas para beneficiar uma empreiteira. O esquema funcionava com declarações falsas em documentos públicos, direcionamento na contratação dessa empresa, superfaturamento em obras e ainda pagamentos por serviços que não foram executados. E a gente termina o giro de hoje falando que na próxima segunda-feira, pela manhã, o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública vão assinar um acordo de cooperação técnica para integrar o PJE, o Programa Judicial Eletrônico, e o portal consumidor.gov. As duas ferramentas vão ficar, então, interligadas e passarão a atuar conjuntamente. Assim, quando o consumidor tiver aí alguma reclamação, ele terá mais opções de serviços. E você aí de casa, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Procura lá TV Justiça Oficial. Lá você vai poder rever todas as reportagens do Jornal da Justiça e também os programas aqui da TV. Eu fico por aqui e agora segue com você, William, Érica. Obrigada, Carla. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite para você e a gente se vê na segunda. Até lá.